Olá, gente, saúde e paz para o mundo inteiro e para todos vocês que já me acompanham aqui. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vinda. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos vídeos novos que eu postar. E curte o vídeo, compartilhe para as pessoas que gostam desse conteúdo que eu vou apresentar agora. Todos vocês que já me acompanham há muito tempo, receba todo o meu carinho e meu abraço. E hoje, com muita alegria, muita satisfação, eu venho hoje trazer esse antúrio aqui. Esse aqui é o antúrio rosa, né? Ele não tá florindo agora, né? Passou a floração dele, mas vem brotação nova aqui. E antes dele florir de novo, eu vou fazer a multiplicação dele, né? Olha só, ele tem duas mudas aqui, que se a gente olhar assim, ó, tá duas mudas perfeitas, né? Claro que cada uma dessas partes aqui tem um monte de brotação, ó. Se dá para vocês verem, ó. Aqui tem um monte de filhotezinho, ó. Isso aqui tudo é filhotes, né, que são mudinhas. Mas não vou partir essas mudinhas agora, né? Então, eu vou dividir esses dois para dar um vaso cheio. Vou colocar em um vaso maior do que esse e o outro eu vou deixar aqui. Então, preparei aqui uma mistura de substrato, né? Uma mistura de terra vegetal com fibra de coco e casca de vinhos e... esqueci agora o nome. Serra de pau, né? Esses bagacinhos aqui de madeireira, ó. Então, tem aqui um pouco dessa serra, eu misturei aqui e vou fazer esse experimento com essas daqui. Não é daquele coisa de madeira mesmo, né? É de pinhos também. Então, vou ver essa mistura aqui se vai dar certo. E a fibra de coco é da que eu faço mesmo, ó. Vou cortar mais na tesoura e colocar mais assim no final para finalizar, né? E vou colocar a terra vegetal aqui, fazer essa mistura toda para ver o substrato, como é que ele vai agir, né? Bom, gente, tô tomando agora meu chazinho, chá de erva doce. Chá de erva doce é muito bom, né, para dor de cabeça, para ajudar a relaxar, dormir melhor. O chá de erva doce tem várias funções e eu gosto de tomar, ele faz parte da minha dieta, da dieta que eu estou fazendo agora, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, né, o antúrio, eu fiz essa misturinha para o antúrio, já dividi um, que era maior do que esse, mas tinha poucos filhotes, né, tinha poucos fiozinhos. Era um pouquinho mais grosso o caule, né, o vegetal dele, mas eu fiz 3 mudas dele, aliás, 2 mudas, né, multipliquei em 3 e fiz 2 mudas e deu certo, desenvolveu muito bem, né? Então, vou tentar esse outro também. Esse aqui é do menor, o antúrio que eu fiz foi do antúrio maior e esse aqui é do pequenininho, né? Então, vamos ver aqui como é que está a raiz. Vocês viram, né, que eu tava fazendo assim. Quando a gente faz assim é para soltar melhor. Soltar melhor do vaso e não quebrar tanto, né? Então, ó, que a gente vai tirar, vou tentar, olha só como é que tá as raízes, tá bem torcida aqui, porque já estava passando do vaso, ó, do vaso muito pequenininho para o tamanho dele, então ele tá super enrolado, ó, quase nem tem mais substrato aqui. Esse substrato é um substrato fibroso e feito à base de casca de pinhos. A gente dá para ver logo que é todo de casca de pinhos. Então, eu vou tentar aqui dividir ele. Olha só, caindo aqui o substrato e ficando só a raiz, ó. Vai quebrar a raiz, com certeza vai. Mas vou tentar aqui partir ele de uma forma que não quebre muito as raízes, né? Vai ser impossível não quebrar, mas
tentar o máximo aqui, separar eles. Seria mais interessante colocar ele debaixo de uma torneira para tirar todo o substrato para separar as mudas. Mas se eu for fazer isso, eu vou perder todo esse substrato aqui. Então, não quero perder esse substrato, que tá bom ainda, vou deixar para uma das mudas. E aqui a gente vai tentando, tá um emaranhado aqui de raízes. Já partiu aqui, né? Vocês escutaram um estralozinho, um tecozinho, né? Esse estralozinho fui separando aqui a muda. Então, ele já se separou. Agora, tirar esse emaranhado aqui de raízes. Ser difícil não quebrar as raízes, né? Estão muito bem emaranhadas. Olha só. Muitas raízes grossas que se abraçam, né? Entra nas raízes do outro. E aqui delicadamente, né? E tirando as raízes grossas, sem ferir muito, né? Que é quase impossível não quebrar as raízes. Mas consegui aqui, olha só. Tem que ver as raízes de quem é. Emaranhado de raiz. E olha só. Olha como ele brota, ó. Aqui mais, tá vendo? Daqui um tempo ele mesmo vai separando as mudas. E esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro ele. Nem tava junto, era só mesmo as raízes mesmo. Mas não teve corte nenhum nele, ó. Bom, e agora vamos para o substrato, né? Então, esse aqui, vou devolver para o mesmo vaso. Vou colocar aqui. Esse tem menos raízes, vou deixar no mesmo vaso. Vou colocar o mesmo substrato. Aqui tem, nesse substrato, a gente vê que é uma mistura de casca de pinos com algum composto orgânico aqui. Tem uma terra bem fofinha. Vai precisar de mais substrato aqui. Vou colocar um pouco desse outro que eu fiz.
prontinho. Isso aqui tá pronto. Daqui a pouco vou regar. E essa daqui é a mistura que eu vou fazer do substrato, que é terra vegetal, um composto orgânico, um pouco de pó de serra, né, e casca de pinhos. Também tem fibra de coco, caiu até aqui dentro dos meus peitos, né? Fibra de coco, que eu tenho aqui, já é lavado, tirado o tanino. Vou colocar esse outro aqui. Essa fibra de coco já é bem velha, ela vai, logo ela vai se decompondo também. E aqui está. Agora eu vou regar todos os dois, deixar na sombra, né? Vou deixar ele em lugar de sombra, mas que tenha bastante claridade, para ele se recuperar e ver como é que ele vai se comportar, né? Vou deixar ele no lugar fresco, né? Lugarzinho bom. Vou deixar ele debaixo do pé de manga, onde lá é fresquinho. E ele pode tomar chuva durante o período que chover, né? Agora tá um período sempre de chuva. Então, ele vai tomar uma chuvinha pra ele ver como é que ele vai se comportar, né? Porque ele precisa agora, tudo que ele precisa é de água e bastante ventilação e claridade. É o que ele precisa. Então, é assim que eu faço com os antúrios. Já fiz com outros, deu certo. E tô fazendo com esses também. De um, eu fiz dois. Olha só, são um antúrio rosa, é o pequeno. E vamos ver como ele se comporta, né? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi sobre os antúrios. Os antúrios é uma planta que a gente pode ter dentro de casa, em um lugar iluminado para dar flor, né? Porque se deixar ele em um lugar escuro, ele vai dar bastante folhas e folhas novas, bonitas, mas não vai dar flor. Então, para que venha as suas inflorescências, é preciso ele ter bastante claridade ou o solzinho da manhã, aquele solzinho de 6 horas da manhã até 7 horas, ele pode tomar esse sol tranquilo, né? E se for em um lugar que o sol não seja tão quente, no lugar tão quente, né? Tão seco, ele pode ir até 8, 9 horas e até mesmo umas 10 horas por aí de sol. Mas no lugar como aqui, né? Apesar que agora está fazendo frio, bastante frio, está chovendo bastante. Então, ele vai se comportar muito bem, porque o antúrio, ele, nessa época, se dá muito bem por aqui, porque aqui é muito quente. Na época de verão, ele tende a queimar aqui as pontinhas, aqui, né, no meu ambiente. Então, quando é na época do verão, tem que dar banho nele quase todos os dias, por conta das pontinhas que ele queima
por falta de umidade relativa do ar, que aqui fica muito seco e quente. Então, nessa época aqui de inverno, ele se comporta muito bem. O Usantúrio fica muito bonito nessa época. Então, é isso, gente, que aqui o Antúrio precisa de umidade, não encharcamento, né? Porque o encharcamento vai apodrecer as raízes dele, tem as raízes bem grossas, então se ele tem as raízes bem grossas é porque ele acumula água em suas raízes. Então, se deixarmos ele encharcado, essas raízes vão apodrecer, ele tende a morrer e fungar e tudo, né? Sair muito ferrugem nas folhas dele. Então, se acontecer de ter muito ferrugem na folha do antúrio, é sinal de umidade e de lugar muito sombreado. Ele precisa, sim, da claridade do solzinho da manhã, claridade o dia inteiro, para ele florir, ter folhas bem viçosas. Uma coisa muito boa também para que a folha dele fique sempre com esse brilho aqui, um brilho muito bonito. Também é interessante limpar a folha dele com café, né? Aquele café que você não toma mais, né? Lembrando que é o café sem açúcar. Então, pode pegar uma esponjinha ou um paninho macio, embebe no café e passa nas folhas dele, que vai dar brilho, vai ajudar a florescer, né? Fica um brilho muito bonito e ajuda bastante o antúrio a florescer. Essa é a dica, uma dicasinha que eu deixo aqui para vocês. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. E quem não se inscreveu ainda, se inscreve e curte o vídeo, compartilhe, comentem. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.